Vamos iniciar aqui mais um episódio do podcast da Subseção de Caxias do Sul, Questão de Ordem. Primeiramente, temos que agradecer nosso patrocinador, a R Master Sul, assessoria documental. Hoje temos aqui a presença do meu grande amigo e tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, Matheus Aires Torres, e da doutora Joana Jacques, nossa subdelegada aqui em Caxias do Sul, que juntamente comigo, que sou nesse momento delegado da Caixa de Assistência em Caxias, cuidamos da Caixa na subseção de Caxias do Sul. Hoje vamos fazer um bate-papo, uma conversa, para apresentar a Caixa de Assistência dos Advogados para nosso podcast e para a advocacia. Meu amigo Matheus, tudo bem? Tudo bem, João Henrique, é uma satisfação aqui estar conversando contigo, estar conversando com a doutora Joana. É uma alegria, né? Mais uma vez estar aqui em Caxias do Sul, cidade pela qual eu tenho muito carinho e da qual também, desde a primeira vez que eu pisei aqui, digamos, foi uma amizade à primeira vista, né? Lá em 2008 nos conhecemos, né, João? A gente vai ter histórias para contar aqui, além de falar da Caixa de Assistência. Mas é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com a advocacia serrana aqui de Caxias do Sul e da região. A doutora Joana é uma parceira, uma guerreira em defesa da advocacia também. Foi um presente que a Caixa de Assistência deu como uma amiga, que trabalha bastante, Matheus, desde que a doutora Ana e o doutor Maurício me convidaram para ser delegado da Caixa de Assistência em Caxias, que eu tenho que agradecer a eles a confiança. A Joana sempre trabalhando junto em defesa da advocacia. Bem-vinda, Joana. Bem, obrigada. Para mim também é uma satisfação estar aqui com vocês, doutor Matheus, doutor João, que me acolheu muito bem lá na Caixa de Assistência. Aprendi muito, né? Estou aprendendo, né? Então, para mim é uma satisfação poder participar com vocês desse bate-papo. Amigos da advocacia, a gente começou na Comissão de Jovem Advogado, né, Matheus? Exatamente. Muitos anos atrás. Inclusive, o primeiro encontro regional fora de Porto Alegre foi aqui em Caxias, né? Lotamos o UX Teatro naquela época. Doutor Biano era o nosso presidente. Doutor Ismael, diversos outros que até hoje militam pela OAB, porque parece um vício, né? Que a gente precisa cada dia fazer mais. E nisso, Matheus, me conta um pouco da tua trajetória, que é importante que a advocacia saiba o valoroso trabalho que tu e o Pedro Afonso, nosso presidente estadual, foi junto, vocês dois que vieram junto desde o ponto de ficar montando uma pasta até carregar cadeira no UX Teatro, a gente fez. E como que começou isso, Matheus? Exatamente, João Henrique. É uma história bacana que a gente pode contar, né? E Caxias do Sul, a OAB de Caxias do Sul tem grande participação nisso. O presidente Pedro Afonso, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Pedro Afonso, já aproveito e deixo o meu abraço para ele, um parceiro de ordem desde o primeiro dia que passei a me envolver com o sistema OAB. Simplesmente um dia o Pedro Afonso, num jogo do Internacional, ele batendo um papo comigo, enfim, me convidou para participar da comissão do Jovem Advogado, na época, né? Hoje, comissão da Jovem Advocacia, me convidou para participar da reunião que teria, porque ele estaria assumindo a presidência da comissão do Jovem Advogado à época. E estamos no jogo, eu questionei, puxa vida, mas por que eu vou querer me envolver com a ordem e tudo mais? Fiz algumas críticas na época, inclusive, mas o fato é que, a pedido dele, eu estava, então, na reunião, 2-3 dias depois, uma reunião ao meio-dia da comissão da Jovem Advocacia. E, a partir dali, virou simplesmente parte da minha vida, podemos dizer assim, o envolvimento com a OAB do Rio Grande do Sul. Eu sempre comento com os colegas que o advogado ele só se torna efetivamente completo depois de se envolver com a sua entidade de classe. Então, a partir daí, vocês aqui de Caxias do Sul têm participação nisso, porque afinal de contas, como tu bem disse, o primeiro evento no interior, encontro estadual no interior, foi em Caxias do Sul. Lotamos a UX na época, né? E foi muito bacana. E a partir dali, a Comissão da Jovem Advocacia só cresceu. Instalamos comissões por todo o estado do Rio Grande do Sul, fizemos amizades. Dali surgiu o contato contigo, com o Diogo Biano, com o Ismael, muitos outros, pessoal aqui da região serrana também.
E desde então tenho participado das atividades da OAB. Então, depois de ter sido vice-presidente na gestão do Pedro Alfonsin, eu me tornei presidente da comissão do Jovem Advogado à época, na gestão do presidente Marcelo Bertolucci, de 2013 a 2015. Também me tornei conselheiro nessa gestão, conselheiro seccional. Depois disso, na gestão do Ricardo Breyer, participei com mais efetividade na Comissão de Acesso à Justiça. Depois disso, me tornei presidente da Comissão da Educação Jurídica na gestão Ricardo Breyer. E agora, na gestão Leonardo Lamac, tive a honra de ser agraciado com o convite para ser diretor tesoureiro da Caixa de Assistência, trabalhando de novo, depois de alguns anos, ao lado do Pedro Alfonsin. Então, um pequeno resumo da minha história e participação dentro da Ordem, aí vai participações em demais comissões e por aí vai. E recordo muito bem, João, do episódio que eu tive aqui em Caxias do Sul. Caxias do Sul me marcou muito também, pois o primeiro desagravo que eu relatei, para os colegas entenderem, que talvez não estejam acostumados, o desagravo é a partir do momento que as prerrogativas dos advogados são violadas, é aberto um processo para ser verificado se efetivamente teve essa violação. O Conselho Seccional, então, vota a fim de considerar se deve ser o advogado desagravado ou não. E esse voto que eu dei em relação a um colega de Caxias do Sul, eu tive a honra de ser o relator e no auditório aqui da OAB da Rio Grande do Sul, da OAB Caxias do Sul, na época, eu tive a oportunidade de fazer o desagravo. Então, eu tenho uma boa história com Caxias do Sul, que é muito marcante na minha vida dentro do sistema OAB, na minha história dentro do sistema OAB. A gente vê, né, Joana, que a gente começou na subseção. Eu recebi minha carteirinha, já recebi a nomeação da SEJA pelo presidente Marcelo Graziotin, e ali começou uma trajetória. Joana, tu como advogada, como mãe, como uma guerreira que eu sei que tu é, como que tu veio, que tu agora tu é conselheira também da subseção, né? Sim, eu sou conselheira dessa gestão. Fui convidada pela doutora Ana e fiquei muito agradecida, né, dessa experiência. E não é fácil, né? Não é fácil, que nem tu disse, ser advogada, ser mãe. Também sou sozinha, né? Sou divorciada, então acaba ficando mais pesado, né? Mas eu sou apaixonada pela advocacia, tenho a verdadeira vocação, né? Então a gente luta para que dê tudo certo, né? E, Matheus, a gente vê que a Joana ajuda a gente a ter muita sensibilidade. Porque estar na Caixa de Assistência, eu entendi que é ser sensível com o próximo. Às vezes a gente estava muito acostumado, às vezes com esporte e saúde, mas a gente vê que tem que ser sensível. A Caixa de Assistência, e eu aprendi bastante com a Joana, é sobre ser sensível com o problema da advocacia, às vezes dos menos abastados, ou que tem um problema que todo dia a gente pega. A gente vê que todo dia a gente tem uma situação, às vezes, difícil da Caixa, né? Matheus, defina um pouco a Caixa para os advogados que não sabem, às vezes, o que é a Caixa de Assistência. E eu acho que tu, melhor do que você, não tem como melhor para explicar alguns serviços, já a gente podia entrar nesse ponto, né? João Henrique, tu foi muito feliz na tua colocação a respeito da sensibilidade. A Caixa de Assistência é o braço assistencial da OAB, na saúde, no lazer e no esporte. Tu, assim como eu, éramos muito mais ligados à questão do esporte relacionado à Caixa de Assistência. E desde que tu assumiste a delegacia da Caixa de Assistência aqui em Caxias do Sul e eu assumi a tesouraria da Caixa de Assistência aqui em Porto Alegre, eu acho que isso fez nós nos aproximarmos, já tínhamos um bom contato, nossa amizade e tudo mais, mas fez a gente entender que a Caixa de Assistência era muito mais que a questão dos jogos da advocacia, que organizar o próprio Caju que vocês têm aqui, o Caxias contra a Juventude, que é exemplo para todo o estado e começou a pipocar os demais clássicos da região, vamos falar disso depois. Mas a gente passou a entender que a Caixa de Assistência é a questão da sensibilidade do advogado, o auxílio ao advogado. São tantas coisas que a Caixa de Assistência oferece,
em relação a convênios, em relação a auxílios, em relação às consultas com os preços muito abaixo do valor de mercado, em relação ao atendimento ao advogado, na questão dos escritórios compartilhados, nas salas de reuniões. Porque muitas vezes o que acontece, doutora Joana e João Henrique? O advogado, ele pega a carteira, e isso nós vivenciamos bem na comissão do Jovem Advogado, hoje comissão da Jovem Advocacia. Eu vou tentar falar comissão da Jovem Advocacia, mas a questão é o costume, né, de tanto tempo ali com outro nome. Mas o jovem advogado, a jovem advogada pegam a carteira da ordem e muitas vezes não sabem por onde começar. E nos meus discursos de entregas de carteira, eu sempre sugiro, olha, venham conhecer as comissões, os grupos de estudos da Escola Superior de Advocacia, venham conhecer o que a Caixa de Assistência oferece, porque é muita coisa que nós oferecemos. E aí a gente escuta muitas vezes os colegas reclamarem, mas tem anuidade. Bom, se os colegas buscarem somente os convênios com farmácias, com clínicas, só aí já tem um belíssimo desconto na anuidade. Até, Matheus, deixa eu te interromper. Vou dar 2 exemplos. A Panvel, né? Vamos citar, que é um desconto incrível. Temos que citar. Ela é incrível o desconto que o advogado independentes tem. E aqui em Caxias, e a gente está estendendo para o estado agora, o convênio com as óticas Diniz, que são 30%. Minha esposa, a doutora Morgana, tive que trocar os óculos agora. Ela teve uma economia de R$380 na troca dos óculos. Exatamente. Vai somando essas situações e qual é o valor da anuidade, ele se esgota muito rápido. Né? Vou trazer o meu exemplo, meu próprio exemplo. Meu filho pequeno, tenho um filho de 5 anos, então eu fiz todas as vacinações com um desconto incrível na Panvel, em clínicas de vacinação, enfim. E a partir disso, sempre existiu, digamos, um reclame da advocacia, mas tem que oferecer os mesmos serviços do interior, da capital tem que oferecer no interior. Vejam bem, nós temos um ônibus da saúde, onde nós temos balança de bioimpedância, nós temos agora, nós temos a vacinação, uma campanha de vacinação, nós vacinamos os advogados de todo o estado em 15 dias. Quando o estado do Rio Grande do Sul iniciou a campanha de vacinação, nós já tínhamos vacinado em 15 dias todas as subseções do estado com ônibus da saúde. Certo? A preços módicos para os pais, para os dependentes, para os advogados. Então, assim, é uma gama de serviços que a Caixa de Assistência oferece e tu falaste ali na questão da acessibilidade. Nós fizemos agora recentemente o auxílio extraordinário para a região do Vale do Taquari, para que os colegas conheçam. Nós temos diversos auxílios, auxílio funeral, auxílio especial, auxílio natalidade. Maternidade, que os colegas devem entrar no site da Caixa, no aplicativo da Caixa e conhecer, baixar o aplicativo da Caixa e deve conhecer. Mas o auxílio extraordinário foi algo que nos tocou muito. Então, a diretora, secretária-geral adjunta Alessandra, foi até... Ela é do Vale do Taquari, de Lajeado, esteve lá junto com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia, e buscaram exatamente isso, a sensibilidade, e viram a necessidade que aqueles advogados e advogadas que tiveram seus escritórios literalmente varridos pela água, destruiu absolutamente tudo. Digo isso porque eu e minhas colegas de diretoria, a doutora Paula Gril, vice-presidente, a doutora Morgana, secretária-geral, olhamos mais de 70 processos, 76 processos, se eu não me engano, onde as fotos dos escritórios de advocacia eram uma coisa absolutamente surreal. Então, nós estendemos a mão, o braço assistencial da ordem, estendeu a mão, teve a sensibilidade, e para esses colegas advogados, até 3 salários mínimos, a depender de cada situação, nós podemos ofertar para esses colegas. Baseado nisso em muito cuidado com as questões financeiras, certo? Porque tem que passar por todo o conselho, a prestação de contas, mas nós entendemos que aquele momento era o momento da sensibilidade, como tu disse, de estender a mão. E a gente vê que a tua gestão do Pedro Afonso, que não está aqui por um compromisso da Caixa do Rio de Janeiro, né? Senão o nosso presidente estadual ia estar aqui conosco, porque ele tem um vasto trabalho também e é incrível a dedicação que ele tem. Inclusive,
A doutora Joana participou muito da vacinação, tu falou da vacinação. Nós, em 3 turnos, vamos dizer assim, um sábado e 2 manhãs, foram vacinados aqui em Caxias 514 advogados ou dependentes. E eu lembro que, como a gente teve que montar um esquema, o Márcio veio lá de Porto Alegre nos ajudar. O Márcio é um parceiro, um guerreiro, que a gente tem que elogiar o trabalho que ele faz. Não existe momento ruim o Márcio nos ajudar. A doutora Joana ia mostrando a sede. Isso. A gente, enquanto as pessoas chegavam e estavam na fila, a doutora Joana ia mostrando os outros serviços que a Caixa tem. E o que tu viu nesse momento, Joana? Eu senti vários colegas que recém estavam recebendo a carteira e tal. Por mais que a gente faça a apresentação no dia, né, que normalmente a gente faz essa apresentação, eles não têm a dimensão do que é. Eles não têm o conhecimento do que nós temos hoje aqui em Caxias, né? Então, naquele dia eu tive a oportunidade de receber vários colegas, tanto mais antigos quanto os novos, e mostrar para eles toda a estrutura que a gente tem hoje de auxílio para quem está começando ou para quem precisa, porque está ali logo no fórum e precisa fazer um atendimento, alguma coisa. E hoje a gente tem isso ali ao alcance deles, e eles não têm conhecimento, né? Então, eu vi que ficaram bastante surpresos e felizes, né? De saber que eles podem contar com a Caixa. A gente vê que, claro, a gente não trabalha sozinho, né, Matheus? Se não fosse o apoio da subseção, da presidente Ana Furlan, do vice-presidente Maurício Grasotin, a gente não conseguiria fazer muitas coisas. A gente precisa do apoio da subseção. Muitas vezes, até uma questão técnica, que nem a Mari nos ajuda, o Ivan nos ajuda, a gente precisa muito desse apoio, né, Joana? A Joana, como conselheira, ela acaba sendo nossa comunicação entre a Caixa e o Conselho. Matheus, um ponto que nos destacou aqui, a gente, por exemplo, no exame da mama, a média em Caxias era de 3 exames anos. O último ano foi 45. Isso é uma campanha que a Joana liderou com a CMA e fez, a gente conseguiu aumentar. Agora teve também gratuito, né? Teve também o exame que os homens no Novembro Azul, teve também agora a questão dos olhos, né? Fale um pouco dessas campanhas que tem atendimento gratuito, são os meses, né, que a Caixa acaba fazendo, que eu vou lhe contar uma história. Estávamos na sede da Caixa aqui em Caxias e uma senhorinha, uma advogada, digo senhorinha porque já era um pouco mais de idade, não a conhecia, ela veio perguntar quem eu era. Daí eu falei que era o delegado da Caixa de Assistência. Ah, era você mesmo que eu queria conversar. Ela disse, eu quero agradecer, para quem que eu agradeço que eu tive o oculista? Que fazia 3 anos que eu precisava e eu não tinha dinheiro. Então, nessas horas, Matheus, tu vê que a situação, às vezes, a gente é privilegiado e a Caixa faz, às vezes, a gente aprender que tem pessoas que estão precisando muito e a Caixa está sempre ali. Fale um pouco dessas campanhas que atendem tanta gente que estão, às vezes, precisando mesmo. Sim, perfeito, João. A questão do ônibus... O ônibus é uma campanha, o ônibus da Caixa, o ônibus da Caras, o ônibus da Saúde, é uma campanha permanente que nós temos. Então, o ônibus ele está sempre girando, com todos os serviços de dentista, a balança que eu mencionei, a vacinação, e depois eu vou falar de uma novidade, que é bem recente, mas essa eu deixo para daqui a pouquinho. Então, esse serviço ele é permanente, ele está sempre girando em todas as subseções. A questão dos meses, nós já tínhamos, das gestões anteriores, a questão do mês, Outubro Rosa, o mês do cuidado, a questão do câncer de mama. Mas a atual diretoria resolveu ampliar os serviços e utilizarmos justamente a questão do mês para poder oferecer um serviço para a advocacia. Então, a gente teve o mês da saúde mental, o Previne Saúde Mental, que foi o Janeiro Branco. Aí depois nós tivemos ainda o mês da saúde ocular, que é a questão dos olhos, Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente teve o mês da odontologia, onde demos vouchers para a advocacia também poder ter o seu atendimento. Então, assim, a Caixa de Assistência oportuniza tudo isso, e inclusive o programa Questão de Ordem aqui, que eu faço questão de parabenizar o AB Caxias do Sul, a presidente Ana Furlan, o nosso vice, Dr. Grasotin, de
tudo isso que está sendo ofertado para vocês poderem formar a advocacia local. A advocacia de Caxias do Sul, de Flores da Cunha, da outras... São Marcos e Antônio Prado. E Antônio Prado. Então, é a oportunidade que a gente tem para chegar ao conhecimento dos colegas, tudo isso que o sistema OAB oferece. Então, a questão da campanha dos meses foi algo muito importante e a gente teve um excelente retorno. Inclusive, Caxias do Sul está de parabéns, porque fez com que a advocacia caxiense da região viesse a subseção, assim como vocês trouxeram a ideia de fazer o drive-thru dentro da sede para conhecer a sede. Parabéns pela iniciativa, Joana, de mostrar para os colegas e para as colegas tudo que a sede ali oferece. Então, a partir disso, João, essa mão que a gente dá para os colegas oferecendo todos esses serviços, a gente sabe o quanto é importante. Porque muitas vezes os colegas, às vezes, seja o jovem advogado e jovem advogado que estão ingressando na advocacia, ou aquele colega mais experiente que talvez não tenha se organizado na vida, não tenha pago o seu INSS, ou então não está conseguindo ter condições de pagar uma consulta dentro aqui da OAB Caxias do Sul, vai poder consultar um dentista com preços bem inferiores àqueles que são praticados no mercado. E falo isso estendendo, já falei, mas é sempre bom repetir, estendendo todos os convênios. Eu acompanho o trabalho aqui de Caxias do Sul, estou nos grupos de vocês e acompanho todos os convênios que são oferecidos e que são buscados por vocês, tendo a central em Porto Alegre. Nós, em Porto Alegre, ampliamos e muito a questão dos convênios, trouxemos um profissional gabaritado para isso, abrimos um link especial para que isso seja buscado pelo colega com mais facilidade, e eu vou ficar repetindo até o final do nosso podcast aqui hoje. Baixem o aplicativo da Caixa de Assistência. A gente nunca sabe quando vai precisar, porque às vezes a gente está no litoral, em Capão da Canoa, em Torres, em algum local, ou então está na Serra, em Gramado, ou em Caxias do Sul, em Porto Alegre, ou fazendo alguma atividade, trabalhando no interior do estado, lá no Alegrete, em Soledade, e às vezes a gente precisa de um convênio e a Caixa de Assistência, o Sistema OAB, oferece uma gama de serviços para todos os colegas. A gente vê, né, doutora Joana, a importância, inclusive, da sede nova, que a Caixa de Assistência montou aqui em Caxias, né? O dinheiro da advocacia, hoje coordenada pelo Pedro e pelo Matheus, que está sendo bem aproveitado. Fale um pouco, já que a doutora até foi responsável por mostrar a sede, fale um pouco do que tem ali na sede, porque é importante que os colegas vão ali, utilizem a sala de reuniões, etc. Hoje nós contamos, então, com salas de reuniões, que nem o doutor falou, para atendimentos também, que estão sendo gradativamente sendo mais usadas pelos nossos colegas. Temos todo o aparato de informática lá para eles poderem peticionar, para poderem trabalhar tranquilos, e também salas para fazerem audiências, né? Elas são, então, fechadas com isso, e então ali está servido de todas as formas, né? A odontologia, né? Que nós temos também, então... Com certeza os colegas estão muito bem servidos pela Caixa de Assistência. A gente aproveita, né, doutor Matheus, convidar que conheçam sua sede. Não só em Porto Alegre, que eu fui lá também, fui muito bem atendido, mas também aqui em Caxias, a estrutura que tem, que é a Josi, nossa funcionária da Caixa, ali, que atende tão bem as pessoas, todos os advogados, Matheus, é impressionante, chamam ela pelo nome, é um contato de carinho mesmo. A Josi, ela tem um contato de carinho com os advogados e advogadas que vão utilizar o serviço. Então, a Caixa é um acolhimento, não é, Matheus? É um acolhimento. E nós estamos fazendo ainda mais. Acabamos, João e Joana, de lançar o projeto Meu Primeiro Escritório. Aproveitando o lançamento da segunda fase do programa Primeiros Passos da Comissão da Jovem Advocacia, hoje liderada pela colega Bruna Razeira, presidente da comissão, e pelo Marcos Pipe, vice-presidente, nós então fomos de carona e lançamos o projeto Meu Primeiro Escritório. E hoje os colegas advogados de todo o Rio Grande do Sul, seja por meio do nosso ônibus da Caixa, tá?
seja em Porto Alegre, num estúdio exclusivo para isso, nós temos o novo lançamento que é o Estúdio Cars. Ou seja, o colega advogado poderá tirar até 10 fotos para utilizar no seu Instagram, nas suas redes sociais, divulgar a sua imagem. Fotos profissionais. Pensando na questão dos clientes, porque a gente sabe hoje em dia que é um caminho sem volta a questão das redes sociais. E nós estamos oferecendo isso totalmente gratuito para a advocacia. Então, os jovens advogados, os colegas mais experientes, poderão fazer as suas fotos quando o ônibus da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul estiver por aqui em Caxias, ou então em Porto Alegre, no estúdio. Temos um profissional preparado para isso. Vocês vão receber as suas 10 fotos por meio de um link, de um sistema, e poderão utilizar isso para sua vida profissional. Então, essa é uma novidade do programa Meu Primeiro Escritório, que está dentro do programa Meus Primeiros Passos. Mas não é só isso. Dentro do programa Primeiros Passos, nós temos diversos descontos e convênios com telefonia móvel e internet, cadeiras para poder montar o seu escritório, software jurídico, móveis, questão de para poder fazer o seu site, cartão de visita virtual, além de toda a oportunidade que a gente tem para todos os colegas, que a doutora Joana estava falando, dos escritórios compartilhados pelo Estado. Então, assim, tem muito mais coisa que está dentro do sistema, mas para isso vocês vão ter que baixar o aplicativo e ir buscar saber tudo aquilo que a Caixa de Assistência oferece. Eu sempre digo, já sigam desde logo as redes sociais da Caixa de Assistência, certo? Baixe o aplicativo, confiram o site, porque é muito importante estar antenado naquilo que a Caixa de Assistência pode oferecer. E a gente lembrando, né, doutora Joana, nós temos 2 dentistas aqui atendendo em 2 turnos em Caxias. Isso tenho que agradecer ao Matheus e ao Pedro, que nós conseguimos mais um dentista, que levava 3 meses para marcar. Tu conseguiu o dentista e agora a fila zerou, graças a ter mais um dentista, e cada vez é mais procurado. Nós estamos em média de mais de 500 atendimentos na sede Caxias, não só no dentista, óbvio, mas utilização de salas, etc. A gente está com uma circulação bonita, muito boa, a gente fica até feliz, às vezes as salas estão todas cheias, isso é bonito de ver, a gente fica feliz. Tu falou da jovem advocacia, Matheus. O importante também, né, Joana? A gente tem que agradecer a doutora Fernanda, que é presidente. Seja. Para mim é Seja e vai ser Seja sempre. Não vou mudar o nome. Vocês podem mudar o nome, eu vou continuar chamando de Seja. A doutora Fernanda nos ajuda muito, né? Muito. Muitas vezes, Matheus, acontece com a agenda, eu ou a doutora Joana não conseguem vir na entrega de carteiras por uma audiência ou alguma coisa. A doutora Fernanda vai lá e apresenta a Caixa. Apresenta a Caixa. Então, isso é importante, que a gente está numa união. Uma sintonia bacana. Uma sintonia, sucessão, legal. Caixa de assistência. E a gente vê o quanto é importante, né, Joana? Isso, com certeza. Lembrando um pouco ali do que você estava falando do dentista, que hoje a gente tem 2. E por experiência própria, né, eu marquei. E foi na mesma semana, né? Marquei com a Josi, foi na mesma semana. E enquanto eu estava aguardando o meu atendimento, eu pude presenciar a Josi com todo aquele carisma dela, com toda a delicadeza, atendendo um colega, né, de mais idade, que estava com uma dificuldade em relação aos computadores, enfim. Então, ela teve toda uma sensibilidade de ir lá atendê-lo, né? Dar uma ajuda, né? E várias outras colegas que estavam utilizando ali, todo mundo se ajudando, né? Então, eu conclamo a todos os nossos colegas que busquem, baixem o aplicativo, olhem o site da Caixa, olhem também as redes sociais da Subseção, que elas nos ajudam muito, eles nos divulgam muitas questões da Caixa. Então, esse é um dos pontos principais. E saibam os seus direitos, que tem muitas coisas que a Caixa oferece. Cada mês tem lançamento novo do que a Caixa passa para a advocacia e seus dependentes, né? Sim, eu vou dar um exemplo meu. Nesse momento, eu estou fazendo um tratamento de canal num dos meus dentes
com as dentistas da Caixa. E também vai fazer pelo menos 2, 3 meses, estou fazendo tratamento permanente agora de fisioterapia com as fisioterapeutas da Caixa lá em Porto Alegre. É que doutor João, o Matheus acha que é profissional do futevôlei, e daí ele acaba se lesionando. E daí ele deixa de jogar os clássicos da advocacia porque tá machucado, né? Não pode deixar de jogar. Agora, começando a falar do Caju, Matheus, vamos falar do outro ponto que a Caixa usa muito, né? Que a Caixa busca a saúde da advocacia e de seus dependentes e utiliza o esporte como esse meio, né? Então a gente podia falar os jogos da advocacia que começou com o Caju, ideia do Dr. Diogo Biano há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Daí assim a gente começa a contar as idades de que foi a ideia dele, teve do Caju, e a gente voltou a fazer, e naquele dia que tu veio no nosso primeiro, vamos dizer, a volta do Caju, o retorno do Caju, que o Dr. Lamaque veio lá de Passo Fundo, tu tava jogando, o Lamaque chegou no eu quero olhar isso aí. A gente fez um almoço, o almoço tinha 86 colegas depois do Caju, e a partir dali o Matheus disse, não, tem que ir pro estado inteiro. Tem que ir pro estado inteiro, porque é uma confraternização. Agora já teve diversos jogos, né? Já Gaúcho de Passo Fundo contra o Passo Fundo, já teve o Caxias com o Esportivo, e tá aumentando o leque, né? E, Matheus, então fala dessa parte do esporte um pouco. Eu vou falar porque é algo que... Sei que tu gosta muito de esporte, João, o Diogo Biano, eu particularmente gosto muito também, o esporte incentiva, o esporte ele agrega, o esporte ele une. Então, assim, eu vou começar comentando a respeito dos jogos da advocacia. Fizemos recentemente, agora, no dia 14 de outubro, os jogos da advocacia do Rio Grande do Sul. Cerca de 500 advogados, num feriado, se deslocaram até Porto Alegre para disputar as mais diversas modalidades: futebol masculino, futebol feminino, vôlei, basquete pela primeira vez, e tínhamos atletas de Caxias do Sul jogando basquete. Primeira vez que teve um torneio de basquete, teve basquete masculino, tênis, vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, enfim, uma gama de esportes que os colegas podem se envolver e participar. Já fica o convite para o ano que vem, porque efetivamente tem sido um sucesso os Jogos da Advocacia do Rio Grande do Sul. Nós temos torneios acontecendo por todo o estado, de beach tênis, de vôlei de praia, de tênis, tudo que é esporte acontecendo seguidamente em Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Marau, Santo Ângelo. Olha, são tantas cidades que estão incentivando, tantas cidades e subseções, na verdade, incentivando o esporte entre os colegas. Temos também, seguidamente, um evento no Litoral Gaúcho, que as subseções do litoral se unem para fazer também os seus campeonatos. Nós temos um evento em Não Me Toque. O fato é o seguinte: a Caixa de Assistência, como eu disse, é o braço essencial na saúde, no esporte e lazer. O esporte está dentro do lazer, dos advogados independentes. O que foi legal, em Passo Fundo, recentemente, fizeram um esporte onde envolveu os pais e filhos fazendo duplas de beach tênis. Então, foi algo muito legal. E a gente incentiva a toda hora, o tempo todo. Eu sou suspeito para falar dos clássicos da advocacia, que surgiu em Caxias do Sul com o Caju, iniciativa brilhante dos colegas há mais de 10 anos atrás, do Biano, Tua. Hoje tem o doutor também... Guilherme Juncker, que trabalha um monte para organizar. Certo, extremamente pessoal envolvido aqui. Eu vejo que os ex-presidentes da subseção se envolvem também, doutor Air, doutor Graziotin, os colegas se envolvendo. Aí esses dias eu encontrei a doutora Graziela Vanin, ela perguntou, disse, Matheus, eu não podia, tinha um compromisso não sei aonde. Enfim, a gente sabe que o pessoal se envolve. Mas o fato é que o Caju fez surgir o projeto Clássicos da Advocacia aqui, na UAB do Rio Grande do Sul. Doutor Lamaque esteve junto desse retorno do Caju, como tu bem disse, se encantou. Junto tivemos a ideia de retomar isso em todo o estado, e já tivemos aí Caxias do Sul Esportivo e Brasil de Farroupilha. Estamos fazendo tratativas para fazer lá a Aimoré contra o Novo Hamburgo, ali no Vale dos Sinos. Já tivemos o Gaúcho contra Passo Fundo, e teremos outro em seguidinha. Então, assim, como eu disse, tu une 50, 80 advogados, envolve os familiares, envolve todo mundo, todo o pessoal que faz o esporte, o pessoal vai conversar, agrega, conversa, mantém uma unidade, e isso é
muito legal, muito bacana mesmo. Espero que os clássicos da advocacia tenham vindo para ficar, porque eu sei que o Caju aqui vai ser eterno entre os advogados, mas eu acredito que o incentivo por meio do esporte leva justamente à questão da saúde. Então, isso é importante. Eu, advogado, a gente tem uma vida tão corrida, tão maluca, de casa para o escritório, para a família, para os filhos, cuidar dos filhos, levar filho no colégio, volta com o filho do colégio e já tem coisa para fazer final de semana e tem aquele prazo lá desatucanando. Nós temos que ter a hora de cuidar de nós mesmos. E cuidar de nós mesmos, esporte é o esporte, e o esporte é prevenção. Claro que a Caixa de Assistência vai estar ali com a mão estendida na questão da saúde, se tu precisar de uma fisioterapia, que é o meu caso, mas o fato é que o esporte é lazer, o esporte é prevenção, o esporte é vida. E a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul está 100% apoiando e incentivando o esporte. Eu tenho uma alegria muito grande de estar vendo acontecer uma verdadeira revolução na questão do esporte dentro da Caixa de Assistência, na gestão do presidente Pedro Alfonsin. Então, isso é algo que traz uma satisfação enorme, particular minha, em ver os colegas competindo, agregando, fazendo amizades, sorrindo por meio do esporte. E a gente vê, né, Joana, tu tá correndo atrás também, tentar montar um time de vôlei permanente. O pessoal agora tá montando um time de futebol 7 permanente aqui em Caxias. Até fizeram um amistoso contra a CDL esses dias. Eu não vou contar que ali nos jogos da advocacia, no primeiro jogo, 3 do nosso time foram expulsos já no primeiro jogo. Ficou, né, foram jogar lá e já foi o primeiro dia. São competitivos. São competitivos. Mas os jogos da Caixa, eu vou fazer um depoimento, eu não sabia que era tão grandioso. Fecha a PUC, né? Fecha o dia inteiro na PUC. Na PUC, né? A Joana foi com nós outra vez. A Joana sempre ajudando a organizar no Caju, em tudo. A questão dos jogos de advocacia também acabam, né, Joana, sendo uma questão social, né? Porque na última, a gente arrecadou 1,5 tonelada de alimentos, lembra? Foi lindo. Uhum. Eu recordo que a OAB do Rio Grande do Sul tem uma campanha permanente de arrecadação de agasalhos e de alimentos, coordenada pela querida vice-presidente da Ordem, Neuza Bastos. E quando eu mandei uma mensagem para ela, liguei para ela, eu encontrei e falei que antes do jogo já tínhamos arrecadado 1 tonelada aqui em Caxias do Sul. Ela encheu os olhos de lágrimas, emocionada com o trabalho aqui de vocês. Eu só posso dizer meus parabéns a vocês, colegas de Caxias do Sul. Captaram, como ninguém, a importância do advogado como ser político, como um ser social, como um ser colaborativo da sociedade. Isso é muito bacana e emocionante mesmo. E a gente vê os ex-presidentes envolvidos, como diz o Matheus, que é importante. O doutor Air Luz, torcedor do Caxias, ex-presidente da subseção, técnico do Caxias. E o doutor Marcelo Graziotin, torcedor do Juventude, técnico do Juventude. Então, eles acabam participando, são gerações participando desse encontro. É um encontro diferenciado, né? Então, a gente vê nesse momento como é bom a união com a questão da advocacia nesse ponto. Matheus, a gente está vendo um grande esforço da Caixa de Assistência no incentivo ao futebol feminino, né? Vamos aproveitar nesse momento, se tu puder falar um pouco desse trabalho que eu sei que tu está liderando, porque tu está tentando nos ajudar até a montar um time aqui em Caxias. E também podia falar do Clube da Advocacia, porque não é para Porto Alegre. Qualquer advogado pode ir lá usar, certo? Exatamente. Eu estava olhando o tempo aqui, tem coisa para falar ainda, mas vai dar tempo. Bem, a questão do futebol feminino já é uma evolução. Nós tivemos 3 times no ano passado. Esse ano nós tivemos 4 times. Conseguimos de última hora, fazendo ligações e contatos, conseguimos um time das meninas, lá das colegas de Santa Maria. Então, foi muito legal. Elas representaram, conseguiram chegar, jogar, se envolver, e está sendo bem legal esse incentivo. Nós temos o projeto Elas em Campo lá, todos os sábados as meninas podem jogar no Clube da Advocacia. Nós cedemos a quadra lá do Clube da Advocacia de maneira totalmente
gratuita. O Clube da Advocacia é o clube de todos os advogados do Rio Grande do Sul. É um clube da Zona Sul de Porto Alegre, lá em Ipanema, com quadra de futevôlei, quadra de beach tênis, piscina, cancha de futebol, um espaço maravilhoso na beira do rio. Vamos ter a reinauguração agora da temporada das piscinas, daqui a alguns dias vai ser anunciado. E o que a gente tem sentido? Muitos colegas que têm ido a Porto Alegre, ou estão em Porto Alegre de passagem, ou vão para o litoral, ou então alguma audiência para fazer, estão fazendo questão de... Vou pegar minha aguinha aqui. Obrigado. Estão fazendo questão de conhecer o clube e passar o dia lá. Então, a gente tem visto muito esse movimento e o clube, no verão, está ficando, no período mais de calor, permanentemente cheio. Temos 2 salões de festa têm sido utilizados não só pela advocacia, mas por colegas que chamam seus colegas de escritório, às vezes para fazer reuniões, para fazer atividades das mais variadas com o pessoal do próprio escritório. E nós queremos, a partir do ano que vem, e já temos uma pesquisa sobre isso, organizar, já está preparado, cursos de culinária. Aproveitar os dias que são menos cheios, a segunda, terça e quarta, para fazer cursos de culinária. Já temos até a escolha das atividades. Tem tudo a ver com Caxias do Sul. O pessoal escolheu aí massas na culinária e questão de sommelier de vinhos, fazer curso de sommelier de vinhos. Então é algo que a gente está evoluindo aos pouquinhos e que, quem sabe, pode vir também se estender aqui para Caxias do Sul, quem sabe, né? Vamos pensar, vamos evoluir. A gente está engatinhando nisso ainda, mas já adianto que para o ano que vem nós vamos iniciar os nossos cursos do Clube da Advocacia ligados à culinária como um todo. Antes de estar como delegado da Caixa, nesse período, pela confiança, muitas coisas a gente não sabe, né, doutora Joana? Verdade. Muitas coisas a gente não sabe que a Caixa fez. Quando tu começou, agora uma questão mais pessoal tua, quando tu começou, que a gente começou a trabalhar e correr atrás disso, daquilo, e ver isso, o que te passou de sentimento sobre a Caixa de Assistência? Agora é um depoimento dessa mulher, dessa guerreira, dessa mãe. O que te passou? Eu fiquei muito surpreendida, porque a gente não tem, né, esse acesso, talvez por não procurar ficar mais, né? E fiquei surpreendida com tudo que tinha, né, ao meu alcance, né, ao alcance da minha família, e que a gente não estava utilizando, né? E aqui em Caxias, eu vejo bastante que, devido ao seu trabalho também, né, doutora, ali, nós juntos, aumentou muito os convênios, né, e a proporção que isso está tomando também, que vai aumentar, né, cada vez mais, só traz gratificações, né? Então foi... A gente já fechou 75 convênios nesse período aqui em Caxias e tem mais 22 que foram encaminhados já prontos. A gente fez um tipo, Matheus, a gente tentou dividir a cidade em regiões, por exemplo, pegar uma escola infantil em cada região, Perfeito. Uma oficina em cada região. A gente começou a tentar fazer uma separação, porque às vezes é ruim, né? Deslocamento, tu sabe bem, tu mora em Porto Alegre, é grande, às vezes tu não consegue se deslocar por um lado, pro outro, então a gente tá tentando fazer isso regionalizado para facilitar, né? E inclusive agora nós estamos começando nas outras cidades que pertencem à subseção. Flores da Cunha, Antônio Prado e São Marcos. A gente está começando a fechar convênios locais nesses municípios com grande ajuda dos delegados da subseção Caxias do Sul. Tu vê, olha só, se tu for parar para analisar, Caxias do Sul e região é maior que pelo menos aí 5 a 10 capitais do Brasil, número de advogados. Maior que... Tem mais advogados em Caxias do Sul e região do que em Alagoas, do que no Sergipe, do que no Acre, do que em Rio Branco. Ou seja, em diversas capitais e estados, Caxias do Sul é muito maior. Então, essa questão de regionalizar, e eu sei que vocês fazem isso muito bem, de trazer junto a subseção e as cidades satélites, englobando Antônio Prado, São Marcos, e eu me esqueci a terceira, Flores da Cunha. Flores da Cunha, isso é muito bacana, isso aí é algo a ser perseguido por tudo. Agora,
se tem convênio lá e o contrato está parado, eu já vou levar a reivindicação para a gente acelerar isso aí, porque a gente sabe que a advocacia precisa, e como eu disse antes, João e doutora Joana, isso a gente vê depois no desconto da anuidade. A gente consegue literalmente pagar a anuidade com os descontos e os serviços oferecidos pela Caixa de Assistência e pelo sistema OAB como um todo, aqui na região e nas outras cidades. Então, assim, é muito importante. Às vezes, tu tá num lugar, tu consegue um desconto para um hotel. Aí eu vou ampliar, a gente poderia falar do próprio Concad, da OAB Nacional, que também oferece descontos pela Latam. Enfim, tem uma série. Eu mesmo, eu fui para o Rio de Janeiro e tive desconto lá no... Tô fazendo propaganda aqui, mas é importante falar dos parceiros. Nós temos ali com o Lagueto. Então, paguei um hotel bem mais barato no Rio de Janeiro em razão desse convênio com a Lagueto. Nós temos um seguro de responsabilidade civil. Então, o colega aquele que tem um escritório grande, uma loucura de prazos, a gente tem um seguro de responsabilidade civil ali por perda de um prazo, de um processo, enfim, alguma questão, alguma coisa que possa vir a acontecer, nós temos um seguro de responsabilidade civil lá com a ACAD, certo? Nós temos convênios com consórcios, com a Erval, com a loja está aqui, tá? Então, a antiga Erval. Então, assim, nós temos uma infinidade de coisas que os advogados às vezes fazem e não sabem que abrindo o aplicativo, vou reiterar, sigam as redes sociais da Caixa, baixem o aplicativo da Caixa de Assistência, fiquem de olho, deixem nos favoritos lá os convênios, deixem ali sempre pronto, porque às vezes tu tá do lado de uma oficina mecânica e tu escolhe numa, enquanto na outra tem um convênio com a Caixa de Assistência. Matheus, é importante a gente divulgar, falar os nomes, porque é um apoio. Até agora a gente tá com aquela distribuição das plaquinhas, dos adesivos, né? A Joana tá circulando Caxias entregando plaquinha. Pro advogado, quando chegar no local e ver. Identificar que ele tem um convênio. Então, essas questões são importantes. Pensa na Périco Autosom ali na oficina, 10% de desconto. Troca os pneus ali com o valor que tá hoje, pensa 10% de desconto. Exatamente. A DEL, que é feito estadual por vocês lá, porque também não é só feito nas cidades, nas subseções, pelos delegados das subseções. Tem vários que são feitos diretos, que vocês fizeram em Porto Alegre, né? E aproveitando, que eu não tinha dito ainda, nós temos uma questão dos planos de saúde, a Unimed, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós fechamos uma recentemente também, agora no Vale dos Sinos, com a Dr. Clean. Então, assim, a gente vai evoluindo, a gente sabe, mas poderia ser um pouco mais. Vamos trabalhar, traga um colega advogado que quer buscar algum convênio. A gente precisa também da colaboração e, às vezes, da crítica. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas têm, às vezes, receio de falar e, às vezes, tem gente que não gosta de ouvir crítica. Eu faço questão de ouvir críticas e apontamentos, justamente para a gente juntar o nosso time dos convênios, juntar o nosso time da saúde, juntar o time do plano de saúde, nossos coordenadores, juntar o nosso time dos eventos e comunicação, a quem eu faço um agradecimento a todos os funcionários aqui, em nome do Cassiano, um dos jornalistas da OAB que está me acompanhando aqui hoje. O meu abraço para todos os colaboradores da Caixa de Assistência, em nome dele. Mas é importante a crítica e o apontamento, pois com a crítica e o apontamento a gente cresce. Vou trazer um exemplo bem simples. Um colega, a gente nomeou os embaixadores da corrida da advocacia no ano passado, e um colega aqui da Serra, de uma cidade próxima, reclamou que ele não tinha sido nomeado embaixador. E aí eu mostrei para ele que a gente já tinha um embaixador da Serra, a gente tinha um embaixador de cada região da corrida. Aí ele silenciou. Aí esse ano nós estamos convidando ele para ser embaixador. Então, assim, a crítica é importante, mas mais ainda, a ajuda dos advogados e a colaboração, como vocês trabalham de forma abnegada. Eu aqui agora estou fora do meu escritório, estou preocupado com meus prazos que estão lá. Tu também, doutor João, tu também, doutora Joana. Tenho certeza que a doutora Ana Furlan, a mesma coisa. Nós temos nossos prazos, a gente dedica de maneira abnegada esse tempo para o OAB do Rio Grande do Sul, para o sistema OAB e para a Caixa. Então, assim, crítica é importante, mas se ela vier acompanhada de um apontamento com uma solução ou sugestão,
é muito melhor. E a gente quer isso de vocês. E agora eu sou testemunha, que ele aceita crítica, porque eu sou chato. Ele sabe disso. Até um dia ele deu uma gargalhada, porque eu falei, antes de eu começar a reclamação, eu já disse, tu nunca mais vai me convidar pra participar de nada na vida, né? Daí ele só deu risada porque a questão é solucionar. É pra resolver. Se às vezes a gente tá correndo atrás, às vezes até estressado, né? Por alguma questão que a gente não consegue resolver, é para tentar resolver. Então a gente passa por isso, né, Joana? Então o dia a dia, que quando a gente assume alguma coisa é para fazer sério. Isso a gente vê que o presidente Lamac é muito sério no que tá fazendo, o Pedro, o Matheus, e cada dia a gente aprende com a experiência deles, né, Joana? Com certeza. Eu quero aproveitar a tua deixa, tu mencionou o presidente Leonardo Lamac, e eu tenho a obrigação moral de fazer um registro aqui a respeito de todo o trabalho que ele vem fazendo pela OAB do Rio Grande do Sul, pelo sistema OAB. Eu tenho que deixar isso registrado, porque o presidente Leonardo Lamac, ele tem percorrido o Estado defendendo a advocacia do Rio Grande do Sul. E defender a advocacia do Rio Grande do Sul é defender o cidadão gaúcho. E vou dar aqui... E com posicionamentos importantes, fortes, em defesa, não é pondo a cara a tapa muitas vezes. Eu sei que ele esteve aqui recentemente falando a questão da reforma tributária, certo? A única OAB do Brasil que se levantou. Depois mais uma ou duas se levantaram, mas o presidente Leonardo Lamac e sua diretoria foram os primeiros a se levantar contra a reforma tributária que vai doer no nosso bolso. Certo? Esse é um apontamento que eu quero fazer. Eu quero falar aqui em nome das prerrogativas dos advogados, que o presidente Leonardo Lamac, recentemente tivemos um advogado agredido em Bom Jesus. Minha terra natal, ele foi correndo para lá. Ele foi correndo, isso foi na quinta, na sexta-feira ele presidiu a sessão do conselho, no sábado de manhã ele já estava lá fazendo o desagravo em nome da advocacia gaúcha. E exigindo que as autoridades resolvessem a situação. Exatamente. As diversas audiências públicas e, olha, é tanta coisa, meu amigo João, que a OAB do Rio Grande do Sul tem feito pelo cidadão gaúcho e pelo advogado e pela advogada gaúcha, é muita coisa. É muita coisa. Então, não só o presidente Leonardo Lamac, mas todo o conselho da OAB do Rio Grande do Sul, bem como as suas comissões, todo mundo tem trabalhado com muito afinco. E eu sou também obrigado a dizer que eu, trabalhando ao lado da minha diretoria, com o meu presidente e as diretoras, presidente Pedro Afonso, as diretoras Paula, Morgana e Alessandra, a gente tem feito um trabalho também dioturno. As pessoas me questionam às vezes, Matheus, quanto é que tu ganha para estar lá na OAB? Eu só dou risada. A gente ganha satisfação em ver o advogado e a advogada e seus dependentes bem atendidos. Isso nos traz uma alegria, é reconfortante. Fazemos isso com gosto e sei que vocês fazem também. A gente vê, né, Joana, que cada dia é um aprendizado na Caixa. Às vezes a gente está fazendo algo bom e muitas pessoas são gratas, mas na verdade a gente é grato por poder fazer isso aqui. Com certeza. Então, o mais importante hoje aqui é deixar claro que as pessoas, nossos colegas, busquem o aplicativo da Caixa, busquem as informações, sigam as redes sociais, que ali vai ter todas as informações do dia a dia, do que vocês podem um dia precisar. A gente pode um dia precisar. Ou estar ali com nossos convênios, né, Joana, que a gente está correndo tanto atrás. Com certeza, né? O acesso, né, para o conhecimento dos convênios é através das nossas redes sociais, dos aplicativos e tudo mais. Então, os colegas têm que buscarem, né, para ter todo esse conhecimento e ter o acesso a eles. E eu tenho, um detalhe importante, a gente falou bastante questão da saúde, e um detalhe bem importante, João, é que nós temos a telemedicina. Nós temos a telemedicina, que aumentou cada vez mais a utilização com a questão da pandemia e segue. Então, na Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, nós temos e oportunizamos aos colegas advogados de todo o estado, que às vezes não pode se deslocar, a questão da telemedicina, a telepsicologia, um serviço que é para o advogado e a advogada gaúcha. Então,
É muita coisa que nós oferecemos, João. Às vezes a gente fica até surpreso. Remodelamos a loja da advocacia. Temos agora a loja da advocacia virtual, com novos produtos, de novas utilidades, e vamos aumentar ainda mais. Estamos buscando uma nova gama de produtos o tempo inteiro. E parabenizo aqui a minha secretária-geral adjunta, minha parceira de diretoria, Alessandra Glufk, que tem feito um trabalho maravilhoso na loja da advocacia, que vocês todos podem acessar também o Instagram, loja da advocacia. É gaúcha, é daqui e é exemplo para as OABs e caixas de assistência de todo o Brasil. Passou rápido, né? A gente está encerrando. Piscou o olho. Já está indo, então. Teu encerramento, doutora Joana, por favor. Eu, então, gostaria de deixar esse recado para os colegas, pelo menos aqui de Caxias, para eles irem até a sede, conhecerem o que tem disponível para eles e estar sempre ligados também nas redes sociais, que a gente sempre está publicando, né, os novos convênios e tudo que está ao dispor deles. Doutor Matheus Aires Torres. Vamos lá, falei tanta coisa, vou mais finalizar ainda. Eu queria aqui deixar o meu abraço carinhoso aos colegas de Caxias do Sul, da região serrana, que utilizam os serviços da Caixa de Assistência aqui na OAB do Rio Grande do Sul, e falar para vocês que não somente aqui em Caxias, mas em todo o estado, nós temos escritórios compartilhados, salas de reuniões, computadores, impressoras, scanners, tudo para que vocês, advogados, utilizem, tudo pago com a anuidade de vocês, e que a gente procura cuidar, pelo menos tentamos cuidar da advocacia gaúcha da melhor maneira possível. Eu deixo aqui, João, meu grande abraço para ti, te parabenizar pelo teu trabalho da Joana na Caixa de Assistência aqui em Caxias do Sul, e deixar meu grande abraço para a presidente Ana Furlan e toda a sua diretoria pelo trabalho muito bacana que vocês estão fazendo de acolher a advocacia que necessita ali na nova sede, que ficou muito bonita aqui da subseção de Caxias do Sul. Meu forte abraço, meu agradecimento também aqui ao pessoal do estúdio, e sucesso, fiquem com Deus, e muito obrigado. Vamos aqui encerrando mais um Questão de Ordem, podcast da subseção de Caxias do Sul, um trabalho excelente da diretoria da subseção de Caxias do Sul, nome da doutora Ana Furlan, doutor Maurício Gresotin, e do seu idealizador, o doutor Flávio, que foi idealizador desse projeto, que é o tesoureiro da OAB, que faz um excelente trabalho, tem uma visão para frente, moderna. Então, nesse ponto, a gente tem que agradecer o patrocinador, a R Master Sul, assessoria documental, que é um amigo da advocacia aqui na região, e a gente fica mais feliz com esse bate-papo, que espero que todos tenham gostado. Então, encerramos mais um Questão de Ordem. Muito obrigado a todos.